Deus, nosso Pai, seja sempre louvado. Irmandade, vamos ler a Santa Palavra de Deus, que se encontra escrito no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 1 em diante. Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Sendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe o poder sobre espírito imundo para os expulsar e para curar todas as sortes de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos é esse. O primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão. Felipe e Bartolomeu, e Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelote e Judas Iscariote, que foi o que o traiu. A esses 12, Jesus enviou Jesus, dando segundo as instruções. Não entrai em cidade samaritana, mas de preferência procureis as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguintes, pregais que estáis próximo ao reino do céu. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai os leprosos e expeli os espíritos imundos. De graça recebeste e de graça dai-nos. Não levarei vossa cinta, nem ouro, nem prata, e cobre no vosso cinto, nem de alforje para o caminho, e nem de 2 capas, e nem de 2 sandálias, e nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer alimento, em qualquer cidade que entrar, indagai quem é digno, e ali ficai até vós sair daquela cidade. A entrar naquela cidade ou naquela casa, se a casa for digna, enche sobre ela a vossa paz. Se porém ela não for digna, para entre vós a vossa casa, a vossa paz. Se ninguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir os pés do vosso sandálio, em verdade eu vos digo, que menos vigor haverá nos indivíduos para Sodoma e Gomorra para aquela cidade. Eis que vós envio como ovelha no meio dos lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. Acautelai vós dos homens, porque vós entregarão aos tribunais e as vós açoitarão nos tribunais por causa do meu nome, e sereis levados diante de governador e reis por causa do meu nome, para servir testemunho a eles e aos gentios. E quando vós entregar, não cuidei do que veio de falar, porque naquele momento que vós falar na vossa boca é o Espírito do meu Pai que está no céu. O irmão entregará a morte ao outro irmão, e o pai entregará a morte ao filho. Haverá filho que levantará contra os pais, será de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vós perseguirem uma da cidade, fugi para outra cidade, que em verdade vos digo, não percorrerei toda a cidade de Jerusalém, até que venha o Filho do Homem, com grande poder e glória. O discípulo não está acima do mestre, e nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e o servo ser como o seu senhor. Se chamar de Beelzebul o mestre, como não vamos chamar os vossos discípulos? Porquanto não os temais. Porque nada estará encoberto, não será revelado, que não sereis pregado à luz. Porque eu vos digo às escuras, dizeis à plena luz, e que eu diz aos ouvidos, proclamai nas praças e nos eirados. Não temais aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Temeis aquele que pode matar o corpo, como lançar a alma no fogo do inferno. Não se vende dos pardais pelo aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai que está no céu. E quanto vós, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois. Bem mais valeis vós do que muitos pássaros. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu.
Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não pensei que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Vim trazer divisão e guerra. Vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a filha e sua nora, entre a nora e a sua sogra. Assim de modo que os inimigos dos homens serão da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno do meu amor. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá. E quem perder sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, achará no reino do meu Pai. Quem de vós recebe, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o meu Pai que está no céu. E quem recebe um profeta no caráter do profeta, receberá um galardão do profeta. E quem recebe um justo em caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber um dos meus discípulos, nem que seja um copo de água fria, engordado vasilha, de modo nenhum perderá o seu galardão no céu. Amém. Então, querido irmandade, agora nós vamos meditar nessa santa palavra. Irmãos, durante o ministério do Senhor Jesus na terra, ele escolheu apóstolo e discípulo. Irmão, o apóstolo, o Senhor Jesus escolheu apenas 12 apóstolos. Agora, discípulo, ele tinha mais de 100 discípulos. A palavra apóstolo, irmão, é uma instituição espiritual que teve apenas no tempo do ministério material do Senhor Jesus na terra e após a morte dos apóstolos. Os apóstolos eram 12 apóstolos com o Senhor Jesus, formavam um grupo de 13. Os discípulos, só de uma vez o Senhor Jesus separou 72 discípulos. A palavra discípulo não quer dizer aquele que tem o mestre, aquele que já é disciplinado. Quer dizer, ele está apto para ensinar porque ele aprendeu do seu mestre. E nós ensinamos porque nós não aprendemos do homem, nós aprendemos do Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele escolheu os 12 apóstolos, ele distinguiu-os para que não fizesse confusão pelos nomes. Os discípulos, porém, como era muito, ele não separou pelos nomes, para ficar claro que os discípulos eram um e os apóstolos eram outro. Os apóstolos, como os irmãos viram na leitura. Primeiro foi Pedro, depois André, seu irmão, depois João e Tiago, depois Teudas e assim por diante. Mas, irmão, o importante é a instrução que o Senhor Jesus deu para os apóstolos e para os discípulos. Irmão, vê que é diferente a instrução que ele deu, onde está escrito em 28 de São Mateus. Aqui nessa parte, ele os enviou nas cidades, determinadas cidades, só na cidade do povo de Israel, do povo judeu. E falou para eles, não entrei em cidade samaritana, nem em cidade do povo que não é judeu, do gentio. E o Senhor Jesus falou para